Professor, do ponto de vista técnico, qual a diferença do funcionamento de um bar para um evento? Bom, é difícil a gente pensar, né, nessa pergunta de uma maneira muito rápida, mas basicamente eventos de uma maneira geral, e aí nós precisamos, e quem pode nos dar esse direcionamento seria inclusive o protocolo do Minas Consciente. Nós pensamos em eventos que têm uma metragem estabelecida, né? Então, se eu pensar em um bar, eu tenho uma mesa fixa, onde eu consigo estabelecer pessoas ocupando esse local com um distanciamento, e quem circularia entre essas mesas seriam as pessoas que atenderiam às mesas, etc. Então, Isso no melhor dos cenários. No melhor dos cenários. Sim, perfeitamente. Isso são meros modelos, né? Então, esse seria um cenário. O cenário do evento, como, por exemplo, às vezes uma festa, vamos colocar um casamento, ou até mesmo um show de bandas, etc. Nós sabemos que dificilmente essa configuração, mesmo nesse melhor cenário, ela não consegue se estabelecer. E se ela se estabelece por um tempo muito pequeno. Além disso, associado a essas questões, a gente precisa lembrar que hoje um dos principais parâmetros para não contaminação é o sistema de ventilação. Então, locais fechados, locais abafados ou com uma circulação de ar que seja baixa, a chance de transmissibilidade do vírus, caso ele esteja presente no ambiente, ela aumenta significativamente. E isso talvez seja um dos grandes problemas que nós temos, pensando inclusive num cenário de o porquê abrir bares e não abrir as escolas. Então, em termos técnicos, nós temos bares abertos e eventos, dependendo da magnitude, se a gente fosse fazer a mesma proporção de pessoas transitando, os bares nós teríamos nesse cenário ideal essa fixação ou uma imobilização das pessoas, ou uma circulação menor. Nos eventos, de uma maneira geral, nós teríamos uma circulação maior das pessoas, onde nós não teríamos a fixação desses locais, e aí nós poderíamos favorecer a proliferação do vírus. De observações técnicas nesse âmbito, seria basicamente o mesmo, né? Seriam só essas. Certo. A Sandra, eu gostaria de que a Sandra complementasse, ela como secretária de saúde, por que dessa diferença, né? Ele explicou de forma técnica. Eu gostaria que você falasse de forma da visão, né, da gestão pública. Por que várias vezes abriu bar e evento ficou fechado? Na sua visão, qual a diferença na prática? Claro que o professor Alexandre ele citou um evento num lugar fechado, aglomerado e tal. E o bar no melhor dos cenários, que é o cenário onde todo mundo siga o distanciamento e tal, e isso não acontece. Por que, na sua opinião, tem essa diferença na avaliação para liberar ou não o funcionamento? Na verdade, o Adelino, ele explicou de forma tecnicamente, mas é o que é a prática, né? Quando você está no bar, querendo ou não, é a mesma coisa do comércio, tem regras, né? Então, tem uma pessoa ali que vai regrar, vai ficar, você diz, mas não funciona tão bem, mas pelo menos tenta-se mais. Um evento mesmo que é aberto, é muito difícil ter pessoas para controlar, você está aglomerando, você está muito perto, você está sem máscara, não vamos distanciar mais. Então, no bar, tudo é a mesma coisa que quando eu fui que a gente estava na Lei Seca, eu fui na Câmara e o vereador me perguntou, mas por que então que não libera a bebida e os bares continuam fechados? Eu falei, eu sou muito mais a favor de manter os bares abertos e proibir bebida em casa, porque em casa da aglomeração ninguém controla, o fiscal não pode ir lá para casa. Mas dentro do bar, o fiscal consegue ir lá e o próprio dono do bar consegue controlar aquele lugar, entendeu? Aquele local. Então, é basicamente isso. Ele falou de forma técnica, mas é o que acontece na prática realmente, Adelino. É sobre o controle, é sobre ter-se maior controle sobre o tumulto, sobre a aglomeração, sobre a quantidade de pessoas. Num evento é muito mais difícil porque é muito maior e tem muito mais gente.